Senhores deputados, dado o adiantado a hora, vamos então reiniciar as nossas audições. Agora com a audição da Comunidade Israelita de Lisboa, representados pelo Sr. Dr. David Botelho, Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, e pelo Sr. Dr. José Roá, membro da Direção da Comunidade Israelita de Lisboa. Eu começo por dar a palavra ao Sr. Dr. David Botelho para fazer o início da apresentação inicial. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados da Primeira Comissão. Quero agradecer o vosso interesse em ouvir a nossa posição sobre este tema. Eu vou passar a palavra ao Dr. Zé Roá, que é quem tem estado na direção mais ativo e tem estado a dirigir o projeto da certificação dos descendentes dos judeus sefarditas desde o início da legislação. Muito obrigado. Sr. José Roá, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, muito obrigado por nos chamarem. Eu vou tentar ser cumpridor dos tempos. A comunidade israelita tem sempre e considera uma honra e privilégio vir a esta casa falar sobre qualquer tema, mas em especial este que nos traz hoje aqui. É sabido por quem connosco tem privado que tentamos sempre construir soluções e encontrar caminhos e por isso, mais uma vez, cá estamos para esse efeito. Sempre encaramos esta missão da certificação de descendência dos judeus sefarditas como uma missão e como um serviço que nos foi confiado pelo Estado português. Para nós isto é sagrado e tentamos ter o maior compromisso ético e moral no desempenho do nosso trabalho e penso que isso hoje é claramente reconhecido por toda a gente. Queremos também reconhecer o esforço e o empenho do Parlamento em aperfeiçoar esta lei da nacionalidade e, sobretudo, em tentar trazer novas vistas e visões, contribuindo para a melhoria, e é por isso que estamos aqui hoje. Entendeu o Parlamento e demonstrando aqui uma enorme dignidade institucional, não acabar com o regime e tentar, de alguma maneira, melhorá-lo, tornando claro para todos que o problema não estava no coração da lei, nem no seu espírito, mas sim em algumas práticas, porventura abusivas, que foram cometidas. Não nos compete fazer juízo, nem comentar. Este anteprojeto, de forma global, pode resolver de uma vez por todas estas falhas, imperfeições que terão permitido eventuais situações de abuso, blindando o regime de forma a que será muito difícil, ou por não dizer impossível, que práticas abusivas possam voltar a acontecer. Contudo, apesar de assim entender que o projeto do texto de substituição apresentado pelo Partido Socialista sobre um conjunto alargado de iniciativas dos diversos grupos parlamentares é positivo e que é uma melhoria substancial da proposta de lei número 72/15/1 do Governo, entretanto caducada, é também entendimento da comunidade que o mesmo pode ser ainda aperfeiçoado, resultando num regime mais claro, mais previsível. Aliás, este termo foi até usado aqui pelo Sr. Presidente do IRN noutro contexto, quanto mais previsível for, mais simples é, e ainda muito mais justo e alinhado com o espírito da Lei da Reparação Histórica, aprovada em 2013 aqui e por unanimidade. É, pois, tempo de resolver as instabilidades e a incerteza do regime. Criar uma moldura legal que permita uma efetiva reparação histórica para os descendentes comprovados de judeus sefarditas que procuram retomar a ligação com a nação portuguesa, ligação que a história diluiu, mas que decididamente não apagou. Nesse sentido, a nossa comunidade tem dois contributos a apresentar. Um contributo no sentido positivo, ou seja, propor a inclusão do critério de conhecimento da língua portuguesa na lei como demonstrativo de uma ligação efetiva a Portugal, quer para os efeitos do regime transitório, quer para efeitos do regime que vigorará a partir de 2025. E o outro vai num sentido negativo, que é propor a exclusão de duas normas que estão no regime transitório, que, no nosso entender, no entender dos especialistas e também já no entender do Poder Judicial, são inconstitucionais. E, nesse sentido,
somos coerentes com aquilo que temos vindo a dizer desde 2022 e com a documentação que fizemos chegar a esta Comissão ao longo desse tempo. Sobre a inclusão da língua portuguesa, é entendimento que o conhecimento demonstrado da língua portuguesa permite comprovar uma efetiva ligação a Portugal, à comunidade nacional. A língua portuguesa, dizia o nosso poeta maior, Fernando Pessoa, é a nossa pátria. E pelo que consideramos de limitar racionalidade e legitimidade que o conhecimento desta deve poder servir como critério de ligação objetiva e efetiva a Portugal, quer incluindo no regime transitório, até 31 de 12 de 24, quer consagrando para o futuro, não fazendo depender em exclusivo da condição da nacionalidade por naturalização quem tenha residido legalmente em território português pelo período de 3 anos seguidos ou interpelados. Ora, sendo fundamental e imprescindível que, em todos os casos, sem exceção, a demonstração da descendência atestada por certificação emitida por comunidade radicada e verificada por uma comissão de avaliação nomeada por um membro do Governo responsável a partir de 2025, aliás, a primeira vez que falámos nisto, se recorda, foi em 2020, não nesta sala, na lado em que nós propusemos que houvesse uma forma qualquer de verificação e temos vindo sempre a falar nisso, portanto, ficamos muito satisfeitos de ver que o argumento aparece agora. Assim o considera que o conhecimento demonstrado da língua portuguesa deve ser incluído na lei. E deve ser incluído nos termos seguintes. Introdução no artigo 6º da Lei da Nacionalidade do número 14 com a seguinte formulação. São dispensados do requisito previsto na linha B do número 7 os requerentes que demonstrem conhecimento adequado da língua portuguesa através de realização de prova de conhecimento da língua portuguesa para a aquisição da nacionalidade quando o país de origem não a tenha como língua materna, consagrando-se este critério objetivo para além do da residência no período de 3 anos. E também, no número 6 do anteprojeto, no regime transitório, acrescentar-se uma nova linha que estipule como critério a necessidade da demonstração do conhecimento adequado da língua portuguesa, comprovada através de realização de prova de conhecimento da língua portuguesa para a aquisição da nacionalidade, quando o país de origem não a tenha como língua materna. Com estas duas alterações, consagra-se o conhecimento da língua portuguesa, adequado da língua portuguesa como critério efetivo e de ligação efetiva a Portugal, quer no regime, quer no transitório, quer no regime definitivo. Das normas inconstitucionais, nós já falámos bastante sobre este tema e, evidentemente, que a inserção destas normas agora na lei resolvem a inconstitucionalidade orgânica, mas continua a haver, no nosso entendimento, uma inconstitucionalidade material que não fica resolvida desta forma. E, por isso, a titularidade de mortis causa e as deslocações regulares a Portugal, que aparentemente é difícil de comprovar, não deveriam persistir. Percebemos porque é que foram aqui metidas, mas pensamos que não devem aqui existir, até porque estas normas foram inseridas pelo Governo no regulamento para funcionarem como travão com potenciais situações abusivas numa situação muito complicada de buscas e uma situação judicial bastante complicada, e percebemos que isto foi introduzido assim um pouco para funcionar como travão. Ora, nenhuma destas demonstra a ligação efetiva a Portugal. Uma delas porque é completamente impossível demonstrar. O Estado, ou melhor, a coroa, confiscou todos os bens. Portanto, não havendo bens para herdar, não é possível herdar. E a outra, como é que se sabe que a pessoa veio cá muitas vezes durante a vida? Pois esse é um problema que eu também não sei como é que se resolve, mas, e que o regulamento em si também não explica. Aliás, recentemente, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto emitiu sentença em que condenou a conservadora do Arquivo Central do Porto a prosseguir com um processo de naturalização por via sefardita por inconstitucionalidade das normas que foram avocadas. E este é um processo que entrou posteriormente, é um processo de alguém que está refém do Hamas, entrou com caráter de urgência e foi recusado por conta do não cumprimento destas duas normas, e o Tribunal veio dizer que as normas eram inconstitucionais. Não ficamos surpreendidos. Sabemos que isto é uma decisão passível de recurso e, portanto, não a tomamos como definitiva. E, por isso, pegando no que temos vindo a dizer, portanto, a lei a língua e
e os critérios que já lá estão, portanto, a residência temporária de 1 ano e também o desenvolvimento da atividade profissional de investigação científica, de ligação a Portugal nos 3 anos anteriores ao pedido. Portanto, esta investigação, que para nós, hoje em dia, pode ser feita em qualquer parte do mundo, não tem que ser feita em Portugal, desde que o projeto seja algo de ligação a Portugal. Aliás, aprendemos isso na pandemia, todos nós trabalhamos de qualquer sítio para qualquer lado e hoje, no fundo, a economia global e mundial permite-nos estar em qualquer ponto a desenvolver um projeto em favor de um país terceiro, de uma entidade terceira, que está do outro lado do mundo. Portanto, hoje acho que isto é uma coisa que pode ter uma mais-valia e, se for um projeto de investigação científica ou de atividade profissional, é facilmente comprovável, porque as investigações científicas estão registadas, porque senão não têm valor, e as atividades profissionais têm contratos e têm pagamento de salários e, portanto, há aqui formas de comprovar, de facto, esta circunstância. E aquilo que achamos é que, se este critério é bom para o regime transitório, também pode ser bom para o regime definitivo, não deixando o regime definitivo a depender apenas e só da residência por 3 anos, mas ter 2 alternativas, pelo menos, além da língua portuguesa, portanto, passar a ter 3 questões, ou uma, ou outra, a residência, os projetos de investigação ou a língua, e com isso abrir, digamos, um leque que torna mais justa a aplicação da lei. E com isto, acho que se conseguiria ter uma lei equilibrada, blindada, justa, que permitiria continuar a recuperação histórica de uma forma previsível, escrutinável, essencialmente porque, no regime definitivo, existirá uma comissão de homologação da certificação, coisa que nós, desde 2020, andamos a dizer que é fundamental. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Não sei quanto tempo é que eu gastei, mas tentei não gastar. Foram 12 minutos. Sr. José Roa, muito obrigado. Este requerimento, esta audição é feita por requerimento do PSD, por isso, Sra. Deputada Paula Cardoso, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Deixo agradecer o contributo e terem-se disponibilizado para vir aqui. Só dar nota que, de facto, nós entendemos importante o PSD requereu a vossa audição putestativamente, quer dizer, sem hipótese de alguém a impedir, para de facto poder ouvir e para que também se perceba que ao contrário do que se poderia pensar, estão abertos a uma melhor blindagem da lei, a que haja de facto um escrutínio muito maior na aquisição da nacionalidade por esta via e que saúdem eu também o recuo do PS em relação ao acabar com este regime, que achava de todo injusto fazê-lo. Já colocaram aqui, adiantaram algumas das questões que eu queria colocar. A questão que eu queria colocar, em primeiro lugar, era realmente em relação à questão da necessidade de residir em Portugal durante um X tempo, que vem agora a ser acrescentado, não é, no artigo 6º, portanto, comprovar que tenham residido legalmente em território português pelo período, pelo menos 3 anos seguidos ou interpelados. Percebi, ou pelo menos penso que percebi, que não são muito favoráveis a esta linha, que é uma das linhas com a qual não estão muito, não acham que esteja muito correta, preferindo o critério alternativo da língua, que não está consagrado no artigo 6º. Portanto, que o conhecimento da língua portuguesa, sim, eu tenho que ser. Não posso ser eu. Depois dar-lhes a palavra para esclarecer. O PSD também entende que o critério que deveria estar era o critério da língua, o critério do conhecimento da língua portuguesa. E, portanto, porque esse conhecimento, de facto, ajuda depois a fazer prova de outros critérios e ajuda, de certa forma, a densificar e a consolidar outros critérios que também estão e que também são exigidos. Portanto, optou-se aqui
por introduzir, além de um critério de ius sanguinis, que é provado, apesar da sua distância temporal, o critério do ius solis, que era um critério que não era considerado, porque de facto não fazia muito sentido numa reparação histórica. E, portanto, eu continuo a ter a mesma opinião, que o critério de ius solis versus ius sanguíneos, neste caso de reparação histórica, não colhe, na minha perspectiva, o mesmo valor e o mesmo peso. Portanto, agora, acrescentar o critério da língua, que eu percebi que concordam, o PSD também está disponível com isso. Em relação esta certificação desta demonstração de pertença que também falaram, como é que a veem? De facto, há situações que de difícil ou impossível comprovação, se têm tido essas dificuldades, até porque e o que é que acham sobre esse critério e essa dificuldade? Questionar também esta ligação que também está efetiva e duradoura a Portugal, com a realização das tais deslocações regulares ao longo da vida do requerente, que é uma questão que eu já coloquei também ao IRN, é como é que provam, como é que fazem o comprovativo de que a deslocação é para este efeito e não para vir passar férias, ou porque os únicos vistos que Portugal emite é de turismo e de estudante, e, portanto, que tipo de documento é que achariam que seria pertinente, ou que tipo de visto é que poderia, de certa forma, ser atribuído para esta circunstância que pudesse ajudar-vos na certificação ou no preenchimento deste requisito. E para já era só e reiterar o meu agradecimento pela vossa disponibilidade e contributo. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também à comunidade pelos contributos que mais uma vez nos traz. De facto, este processo não é novo, tem vindo a ser discutido na sede parlamentar há muito tempo, desde a alteração à Lei da Nacionalidade, que introduziu a alteração, ou introduziu o novo número 7 do artigo 6º e, posteriormente, na revisão que ele teve em 2020. Efetivamente, algumas das coisas que aqui constam resulta de inspiração ou de procura de encontro de soluções consensuais nesta matéria, mas ela também, enfim, um texto legislativo, outro dia comentava com alguém, um texto legislativo acaba por ter tanto mais partidos ou forças políticas a votar nele, quanto menos se revêem nele. É contraditório, porque quanto maior o consenso necessário para acomodar um alargamento dos apoios, também mais difícil se torna que toda a gente diga este seria o projeto que eu apresentaria se tivesse a possibilidade de legislar sozinho. Ora, como em democracias, felizmente, não se legisla sozinho, há sempre que construir soluções de compromisso. Esta é aquela que, a partir quer dos contributos apresentados ao longo desta legislatura, e em especial o projeto de lei do LIVRE, que foca esta matéria, quer da solução ligeiramente distinta, ou distinta, que o Governo apresentava na proposta de lei, parecendo ser a bissetriz possível para uma solução de compromisso entre as várias soluções em cima da mesa. Ponderámos, efetivamente, de quais os critérios que, constando atualmente da Lei da Nacionalidade para a naturalização, poderiam servir o propósito do equilíbrio. A razão pela qual se acabou por optar pela solução da residência é porque, de todos, é aquele que, num contexto em que se quer dar mais certeza à Lei da Nacionalidade, é o único que é mais, bem, nada é à prova de bala, mas é aquele que efetivamente indicia de uma forma muito determinante, a Sra. Deputada Paula Cardoso também o indiciava de certa maneira, não é um ius soli, mas é um radicar no território nacional e um grau de intensidade para com a comunidade nacional que é muito significativo. E, portanto, a opção foi essa. Efetivamente, percebemos a questão também do recurso à língua como uma possibilidade alternativa. A língua, todavia, enfim, não é que tenha uma desvantagem, mas faz uma prova de uma ligação efetiva, não necessariamente apenas a Portugal, mas à comunidade mais abrangente da língua portuguesa. É verdade que ele é um elemento útil e relevante, mas, dessa perspectiva, não foi aquele que reuniu consenso na construção da solução de compromisso que procurávamos. A questão que eu gostava de colocar, enfim, portanto, poderemos não estaremos a 100% alinhados quanto a estes elementos, mas em concreto e agora, na especialidade, a pergunta que vos gostava de colocar, as duas perguntas que vos gostava de colocar são as seguintes. Uma primeira, motivada e provocada pela audição anterior, em que nos pareceu resultar da intervenção, da explicitação do tipo de vistos e de autorizações de residência existentes por parte do Sr. Presidente da AIMA, que, de facto, o preenchimento do critério da alínea B
ao qual, Sr. Presidente, o IRN nos deu nota, ainda não chegaram, por assim dizer, será mais fácil de demonstrar do que aparentemente as dúvidas pendentes possam indiciar. Porque entre os títulos de residência para estudo, para investimento de curta ou maior duração, portanto, há um leque muito significativo de possibilidades para fazer esta demonstração da realização das deslocações regulares, das quais eu, pessoalmente, não excluiria as presenças em regime de visita de turismo, ou seja, uma que se realize com um grau de intensidade anual, uma presença com frequência no território nacional, nem tem de ser anual, mas, portanto, que denote essa regularidade e uma reconstituição do laço à comunidade nacional pode até ser suficiente e parece-nos que deve ser suficiente na interpretação a ser dada. Portanto, este era o meu comentário, esta a minha observação. Quanto à outra, era a curiosidade sobre a decisão do Porto, a que referiram, do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, onde é que ele foca, ou se puder deixar, então era perfeito, se pudesse ser distribuído. A minha dúvida era se o critério, se a decisão assenta na dimensão da inconstitucionalidade formal, ou se também olhou para a substância e, portanto, ver até que ponto é que, porque efetivamente, estando a lei da nacionalidade a ser discutida, podendo o legislador evitar, obviar à subsistência de uma inconstitucionalidade, obviamente é uma das coisas que teríamos interesse em fazê-lo e aliás, não negamos, um artigo 6º específico sobre pedidos pendentes é precisamente para isso mesmo, para que não subsistam dúvidas de que o regime é garantístico para todos e, portanto, se for possível. Então, a pergunta responde-se com a cópia. Então, muito obrigado, de resto, e agradecia também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, todas as oportunidades que quer aqui na Comissão, quer nos contactos que também a comunidade sempre procurou fazer para melhorar o texto da lei, colaborar, e bem sabemos do rigor que imprimiram na aplicação do requisito, e é também cientes de que vós próprios reconhecem que têm para a própria proteção das comunidades, a existência de uma homologação por uma entidade externa é algo que dissipa as dúvidas e, portanto, é esse vosso espírito de rigor na apreciação de processos e que agora, e no passado, sugeriram que também inspirou esta opção. Este documento pode cá ficar? É vosso. Muito bem, muito obrigado. Já é nosso. Muito obrigado. Só um bocadinho, Sr. Vamos... Não, mas nós digitalizamos. Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da comunidade. Dizer que se a lei que o Partido Chega pretende revisitar durante a próxima sessão legislativa e durante a próxima legislatura será, obviamente, a questão da lei da nacionalidade. Também nós temos uma interpretação em relação ao princípio da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade em relação a alguns aspectos. Em relação àquilo que é a matéria de facto que estamos aqui a falar, muito sinceramente, a vossa predisposição para poder estarem disponíveis para podermos melhorar aqui em determinados aspectos e a própria forma também como salvaguardam e defendem a comunidade, para nós é importante, portanto não vale a pena estarmos aqui agora a falar da questão das presenças regulares ou da questão da língua ou como é que podemos conjugar as duas, porque para nós ambas são importantes e consideramos que não será neste final da sessão legislativa que iremos resolver esta situação. Queria apenas deixar uma nota que tantas vezes vai sendo colocada em relação a esta reposição histórica e à questão dos Deus varaditas, que é, sempre que se fala neste assunto, existe uma tentativa, não foi o caso aqui em Comissão, mas para que ficar registado, existe sempre uma tentativa de conotar com as más práticas e os regimes e as exceções abusivas que foram cometidas. E, portanto, tentando utilizar até uma expressão, e mal de mim ser eu a citar o Sr. Presidente Augusto Santos Silva, mas vou citar, não há responsabilidades coletivas e, portanto, obviamente, não iremos de uma forma julgar coletivamente aquilo que aconteceu com alguns elementos eventualmente e alegadamente ligados à comunidade. E, portanto, da nossa parte, sentimos-nos tranquilos a partir do momento em que percebemos a vossa envolvência na matéria e o desapego político que têm com qualquer um dos partidos e que estão interessados em resolver a situação. Obviamente, depois teremos questões que, de futuro, gostaríamos de analisar, nomeadamente durante quanto tempo mais devemos manter o regime de exceção e se a simplificação, e deixo apenas uma pergunta, mas é uma pergunta de retórica, que é se a simplificação do processo não gerou
é uma verdade lá para Alice, creio eu, não gerou os abusos, ou seja, o facto do legislador querer fazer a reposição histórica a todo o custo, não criou aqui uma porta de entrada para que os abusadores tivessem criado alguns problemas e tenham criado alguns processos abusivos que, obviamente, depois vieram a refletir com quase que uma culpa coletiva em cima da comunidade, quando não é, e nós reconhecemos que não é, e temos noção que não é, nem nunca será. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. José Roa, faz favor. Não, faz favor. Sabe, eu já cá vim 2 ou 3 vezes, mas continuo novato nisto, ainda sou muito impulsivo. Não tenho o calo dos senhores deputados e do Sr. Doutor, então menos ainda. Sra. Doutora Paula Cardoso, muito obrigado pela sua pergunta. Nós não estamos contra o critério da residência. Achamos é que não pode ser o único. Tem que ter uma alternativa ou 2 alternativas. Portanto, seria muito redutor dizer que a ligação efetiva a Portugal acontece apenas e só porque se reside aqui em Portugal. Não é assim, acredito, não é assim. A ligação efetiva ao país acontece de muitas maneiras e, portanto, nós achamos que a lei fica mais rica, mais forte e mais previsível e mais execuível se tiver alternativas no regime definitivo. Portanto, parece-nos a nós que esse é o critério. É a nossa interpretação do critério. Perguntou-me ainda sobre a comprovação, como é que isto se faz. E, como sempre, eu só falo, e o David, nós só falamos pela comunidade israelita de Lisboa. Não falamos para mais ninguém. Nós temos uma equipa monstruosa, aliás, dezenas de historiadores que escrutinam papel a papel, documento a documento, ligação a ligação. Quando não estão satisfeitos, pedem mais informação. Quando não estão satisfeitos, voltam a pedir mais informação. Pedem e pedem e pedem. Isto é muito difícil. E até se conseguir ter um grau de certeza importante, entenda-se 100% de certeza naquilo que possa ser 100% de certeza em processos que andam 500 anos para trás, porque não são processos que andam 5 dias, podem andar 12 gerações, 13 gerações, 14 gerações para trás. Nós temos uma máxima na comunidade que é: na dúvida não há dúvida, e não havendo dúvida há uma certeza. Não se pode emitir até não termos dúvidas. Portanto, se há uma dúvida, não há uma dúvida. Pede-se mais informação. E, portanto, é assim que nós trabalhamos iterativamente, e os processos podem demorar o tempo que demorarem. Para nós é-nos indiferente. Porquê? Porque a nossa missão junto do Estado português é de dar ao Estado português a qualidade máxima que a comunidade pode dar e o seu empenho maior que pode dar para corresponder a uma missão que nos foi confiada. E nós temos que responder a esta missão com responsabilidade. Muita responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de pôr as assinaturas nos papéis. E temos que ter a certeza do que é que estamos a fazer. Quer dizer, hoje é eletrónica a assinatura, ok? Já não temos que pôr lá autógrafa, graças a Deus, porque senão acabava-se-nos ficávamos com uma tendinite. Quanto às ligações pelas viagens, eu diria que sai do âmbito da comunidade. A comunidade não tem que fazer, não tem que entrar aí. Tem uma opinião, sim, mas nós não temos que ir comprovar nada, porque não temos sequer mandato, nem conhecimento, nem forma de o fazer. Portanto, sabemos que está no decreto regulamentar de 2022. Em tempo oportuno fizemos chegar a esta casa e a muitos sítios as nossas opiniões, pareceres, e sabemos que também não nos cabe fazer a verificação. Não me parece normal a criação de um visto. Eu não percebo nada de negócios estrangeiros, não percebo nada de coisas, mas a criação de um visto para a obtenção da nacionalidade sefardita parece-me altamente discriminatório.
é marcar, é aquele que está marcado. Tem um visto, está marcado. Portanto, não me parece... E reparem, nós somos sensíveis a isto, porque as estrelas amarelas e essas coisas, nós vivemos isso. Quer dizer, felizmente não nós fisicamente, mas nós, a nossa família, viveu isso. E, portanto, marcar alguém com um visto não me parece uma coisa que nos agrade, honestamente. Mas, do ponto de vista prático, nem sei como é que se faz, nem nos compete saber. O Dr. Pedro Delgado Alves, com quem temos sempre o prazer de ter excelentes conversas, e temos há 3 anos, ou já não sei, ou mais, há mais, até noutros âmbitos, que ele foi meu presidente de junta, enfim, coisas deste género, já são muitos anos. As autorizações de residência não vão suprir os projetos científicos, porque as autorizações de residência implicariam necessariamente que esses projetos científicos decorressem em Portugal. E os projetos científicos e de ligação a Portugal podem não decorrer em Portugal e não deixar, por isso, de serem de ligação a Portugal. Não é uma necessidade absoluta de estar em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Penacova, para fazer um projeto de interesse nacional. Quer dizer, se for de agricultura, ainda assim, se calhar, o projeto pode ser todo feito fora e depois é preciso ter alguém que deita a semente à terra. Mas na verdade, o que acontece aqui é que, se reduzirmos isto a uma autorização de residência, mais uma vez, temos só a residência. Não temos mais alternativas e afunilamos. No resto, repare, nós não temos nenhum problema com a Comissão, com a verificação, não nos assiste nenhum problema. Nós sabemos o que é que fazemos, estamos abertos, estão todos convidados a vir ao nosso escritório ver todos os processos que quiserem. É uma questão de ser marcado, está aberto para esta casa, porque sabemos que não vão falar de dados pessoais nem nada, portanto, são todos convidados a vir lá à nossa casa. E, com relação... Eu não percebi o seu apelido Nunes, não é? Pronto, então percebi. Com o Sr. Deputado Bruno Nunes. A simplificação do processo, repare, nós desde a primeira hora, em 2020, que viemos aqui pedir uma uniformização do processo. Nós somos conscientes das coisas. E o nosso processo, em 2020, já era um processo muito elaborado. E hoje ainda é mais. E incorpora todas as normas que, entretanto, foram produzidas e tudo aquilo que nos solicitaram. Portanto, nós gostamos de processos densos, que não têm buracos, por onde não se pode passar entre os pingos da chuva. Não nos assusta. Isso não nos assusta nada. Nunca nos assustou. Aliás, conforta-nos, como diz aqui o Presidente, conforta-nos saber que o processo é denso e que nós cumprimos o que está lá. E isso é para nós... Se a simplificação criou ou não vícios, é uma coisa que o Ministério Público tem que provar. Eu não sei, não posso saber, nunca vi nenhum processo para que não fosse meu e portanto, não faço, nem sequer posso dar mais resposta em cima disto. As ligações à comunidade. Eu queria dar-lhe uma nota. Existe uma clara separação jurídica entre as comunidades em Portugal. Não há uma comunidade única, cada uma tem a sua responsabilidade. E, portanto, naquilo que nos diz respeito, dormimos os dois descansados todas as noites. A sério. Às vezes é por outros problemas, mas por este estamos descansados. E não sei se consegui responder a todas as suas perguntas, às do Dr. Pedro Delgado Alves e às suas, mas se não respondi, por favor, digam-me, está bem? Ou digam ao Sr. Presidente, que ele depois me dirá. Sr. José Roá, muito obrigado. Acho que mesmo terá respondido a todas as perguntas e ainda nos deu 2 informações suplementares. A primeira, ficámos todos a saber qual a freguesia onde vive, e a segunda é que gosta de lampreia. Não
Não gosta? Não, sabe porque é que lhe digo Lampreia, isso? não. Porque referiu Lisboa, Porto e Penacova. Pois, mas não... mas não, senhor, não gosto. Não gosta. Não Pronto. gosto. Muito obrigado. Para terminar, só o Sr. David Botelho, Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, o Sr. José Roá, membro dessa mesma comunidade, muito obrigado pela vossa vinda a esta comissão, pelos esclarecimentos fornecidos e até uma próxima oportunidade que surgirá com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado.